O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Seção 2. A transformação do dinheiro em capital. Capítulo 4. Páginas 223 a 252. Item 1. Capítulo 4. A transformação do dinheiro em capital. Item 1. A fórmula geral do capital. Página 223 a 230. A circulação de mercadoria é o ponto de partida do capital. Produção de mercadorias e circulação desenvolvida de mercadorias, o comércio, formam os pressupostos históricos a partir dos quais o capital emerge. O comércio e o mercado mundiais inauguram no século XVI a história moderna do capital. Se abstrairmos do conteúdo material da circulação das mercadorias, isto é, da troca dos diversos valores de uso, e considerarmos apenas as formas econômicas que esse processo engendra, encontraremos como seu produto final o dinheiro. Esse produto final de circulação das mercadorias é a primeira forma de manifestação do capital. Historicamente, o capital, em seu confronto com a propriedade fundiária, assume invariavelmente a forma de dinheiro, da riqueza monetária, dos capitais comerciais e usuários. Nota do tradutor. O termo capital mercantil é empregado por Marx como sinônimo de capital comercial, isto é, como capital dedicado não só ao intercâmbio de mercadorias, capital mercantil em sentido próprio, mas também ao intercâmbio de dinheiro. Por essa razão, traduzimos ambos igualmente como capital comercial. Nota do tradutor. Nota 1. A oposição entre o poder da propriedade fundiária baseada nas relações de servidão e de dominação pessoais e o poder impessoal do dinheiro é claramente expressa em dois provérbios franceses: nenhuma terra sem senhor e o dinheiro não tem senhor. Mas não é preciso recapitular toda a gênese do capital para reconhecer o dinheiro como sua primeira forma de manifestação, pois a mesma história se desenrola diariamente diante dos nossos olhos. Todo novo capital entra em cena, isto é, no mercado, seja ele de mercadorias, de trabalho, de dinheiro, como dinheiro. Ele deve ser transformado em capital mediante um processo determinado. Inicialmente, o dinheiro como dinheiro e o dinheiro como capital se distinguem apenas por sua diferente forma de circulação. A forma imediata da circulação de mercadorias é mercadoria, dinheiro e mercadoria, conversão de mercadorias em dinheiro e reconversão de dinheiro em mercadoria. Vender para comprar. Mas, ao lado dessa forma, encontramos uma segunda, especialmente diferente, a forma dinheiro, mercadoria, dinheiro, conversão de dinheiro em mercadoria e reconversão da mercadoria em dinheiro, comprar para vender. O dinheiro que circula deste último modo transforma-se, torna-se capital e, segundo sua determinação, já é capital. Analisemos mais de perto a circulação dinheiro-mercadoria-dinheiro. Ela atravessa com uma circulação simples de mercadoria duas fases contrapostas. Na primeira, dinheiro-mercadoria, a compra, o dinheiro é convertido em mercadoria, e na segunda, mercadoria-dinheiro, a mercadoria volta-se a converter em dinheiro. Porém, a unidade das duas fases é o movimento interno da troca de dinheiro por mercadoria e desta última novamente por dinheiro. O movimento de compra da mercadoria para vendê-la, ou, caso se desconsiderem as diferenças formais entre compra e venda, da compra de mercadorias como dinheiro e de dinheiro como mercadoria. Nota 2. Com dinheiro compra-se mercadorias e com as mercadorias compra-se dinheiro. Marcier de la Rivière, citação página 543. O resultado no qual o processo inteiro se apaga é a troca de dinheiro por dinheiro.
Se compro 2.000 libras de algodão por 100 libras e revendo as 2.000 libras de algodão por 110 libras, o que faço no fim das contas é trocar 100 por 110 libras, dinheiro por dinheiro. Ora, é evidente que o processo de circulação dinheiro, mercadoria, dinheiro seria absurdo e vazio se a intenção fosse realizar, percorrendo seu ciclo inteiro, a troca de um mesmo valor em dinheiro pelo mesmo valor em dinheiro, ou seja, 100%. Muito mais simples e seguro seria o método do entesourador, que conserva suas 100 libras em vez de expô-las aos perigos da circulação. Por outro lado, se o mercador revende por 110 o algodão que comprou por 100, ou se é forçado a liquidá-lo por 100 ou mesmo por 50, de qualquer modo seu dinheiro percorreu um movimento peculiar e original, de um tipo totalmente distinto do movimento que ele percorre na circulação simples de mercadorias. Por exemplo, nas mãos do camponês que vende o cereal e com o dinheiro assim obtido compra roupas. Temos, portanto, de examinar as características distintivas das formas dos ciclos, dinheiro, mercadoria, dinheiro, e mercadoria, dinheiro, mercadoria. Com isso, revelar-se-á ao mesmo tempo a diferença de conteúdo que se esconde atrás dessas diferenças formais. Vejamos, antes de tudo, o que essas formas têm em comum. As duas formas se decompõem nas duas fases antitéticas, mercadoria, dinheiro, venda e dinheiro, mercadoria, compra. Em cada uma destas duas fases confrontam-se um com o outro os mesmos dois elementos reificados, mercadoria e dinheiro, e as mesmas duas pessoas, portanto, as mesmas máscaras econômicas. Um comprador e um vendedor, cada um dos dois ciclos, um comprador e um vendedor. Cada um dos dois ciclos é a unidade das mesmas fases contrapostas, e nos dois casos, essas unidades são mediadas pela intervenção de três partes contratantes, das quais uma apenas vende, outra apenas compra e a terceira compra e vende alternadamente. Mas o que realmente diferencia entre si os dois ciclos de mercadoria, dinheiro, mercadoria e dinheiro, mercadoria, dinheiro é a ordem invertida de sucessão das mesmas fases antitéticas de circulação. A circulação simples de mercadoria começa com a venda e termina com a compra, ao passo que a circulação do dinheiro, como capital, começa com a compra e termina com a venda. Na primeira, o ponto de partida e de chegada do movimento é a mercadoria, na segunda é o dinheiro. Na primeira forma, o que medeia o curso inteiro da circulação é o dinheiro, na segunda é a mercadoria. Na circulação, mercadoria, dinheiro, mercadoria, o dinheiro é, enfim, transformado em mercadoria que serve como valor de uso e é, portanto, gasto de modo definitivo. Já na forma contrária, dinheiro, mercadoria, dinheiro, o comprador desembolsa o dinheiro com a finalidade de receber dinheiro como vendedor. Na compra de mercadoria, ele lança dinheiro na circulação para dela retirá-lo novamente no meio de venda da mesma mercadoria. Ele liberta o dinheiro apenas com a ardilosa intenção de recapturá-lo. O dinheiro é, portanto, apenas adiantado. Nota 3. Quando algo é comprado para ser revendido, a quantia assim aplicada é chamada de dinheiro adiantado. Quando é comprada não para ser vendida, pode-se denominá-la quantia gasta. James Stewart, citado pelo general James Stewart, seu filho, Londres, 1805, volume 1, página 274. Na forma mercadoria, dinheiro, mercadoria, a mesma peça monetária muda duas vezes de lugar. O vendedor a recebe do comprador e a passa a outro vendedor. O processo inteiro, que começa com um recebimento de dinheiro em troca de mercadoria, conclui-se com o dispêndio de dinheiro por mercadoria. O inverso ocorre na forma dinheiro, mercadoria, dinheiro. Aqui, não é a mesma peça monetária que muda duas vezes de lugar, mas a mesma mercadoria e o comprador a recebe das mãos do vendedor e a passa às mãos do outro comprador. Assim como na circulação simples de mercadorias, as duas mudanças de lugar da mesma peça monetária implicam a passagem definitiva de uma mão à outra. Também aqui, a dupla mudança de lugar da mesma mercadoria implica o refluxo do dinheiro a seu primeiro ponto de partida. O refluxo do dinheiro a seu ponto de partida não depende de a mercadoria ser vendida, mas mais cara do que foi comprada. Essa circunstância afeta apenas a grandeza da quantia do dinheiro que reflui.
O fenômeno do refluxo propriamente dito ocorre assim que a mercadoria comprada é revendida. Ou seja, assim que o ciclo dinheiro-mercadoria-dinheiro é completado. Temos aqui, portanto, uma diferença palpável entre a circulação do dinheiro como capital e sua circulação como dinheiro mero. O ciclo mercadoria-dinheiro-mercadoria está inteiramente concluído tão logo o dinheiro obtido com a venda de uma mercadoria é novamente empregado na compra de outra mercadoria. Se, no entanto, ocorre um refluxo de dinheiro a seu ponto de partida, isso só pode acontecer por meio da renovação ou repetição do percurso inteiro. Se vendo 1/4 de cereal por 3 libras e com essa quantia compro roupas, as 3 libras estão definitivamente gastas para mim. Não tenho mais nenhuma relação com elas. Elas agora pertencem ao comerciante de roupas. Ora, se vendo mais 1/4 de cereal, então o dinheiro retorna para mim, mas não em consequência da primeira transação, e sim apenas de sua repetição. E ele volta a se separar de mim assim que completa a segunda transação e volta a comprar. Na circulação mercadoria-dinheiro-mercadoria, portanto, o gasto do dinheiro não tem nenhuma relação com seu refluxo. Já em dinheiro-mercadoria-dinheiro, ao contrário, o refluxo do dinheiro é condicionado pelo modo como ele é gasto. Sem esse refluxo, a operação está fracassada, ou o processo está interrompido, ou ainda não concluído, faltando ainda sua segunda fase, a da venda que completa e conclui a compra. O ciclo mercadoria-dinheiro-mercadoria parte do extremo de uma mercadoria e conclui-se com o extremo de outra mercadoria, que abandona a circulação e ingressa no consumo. O consumo, a satisfação de necessidades, em suma, o valor de uso, é assim seu último fim. O ciclo dinheiro-mercadoria-dinheiro, ao contrário, parte do extremo do dinheiro e retorna por fim ao mesmo extremo. Sua força motriz e fim último é desse modo o próprio valor de troca. Na circulação simples de mercadoria, os dois extremos têm a mesma forma econômica, ambos são mercadorias. Eles são também mercadorias de mesma grandeza de valor, porém são valores de uso qualitativamente diferentes, por exemplo, cereal e roupas. A troca de produtos, a variação das matérias nas quais o trabalho social se apresenta, é o que constitui aqui o conteúdo do movimento, diferentemente do que ocorre na circulação dinheiro-mercadoria-dinheiro. À primeira vista, ela parece desprovida de conteúdo por ser tautológica, mas ambos os extremos têm a mesma forma econômica. Ambos são dinheiro, portanto, não valores de uso qualitativamente distintos. Uma vez que o dinheiro é justamente a figura transformada das mercadorias, na qual estão apagados seus valores de uso específicos, trocar 100 libras por algodão e em seguida voltar a trocar esse mesmo algodão por 100 libras, ou seja, trocar dinheiro por dinheiro, o mesmo pelo mesmo, parece ser uma operação tão despropositada quanto absurda. Uma quantia de dinheiro só pode se diferenciar de outra quantia de dinheiro por sua grandeza. Nota 4. Não se troca dinheiro por dinheiro, diz Mercier de la Rivière aos mercantilistas em L'Ordre, página 486. Numa obra que trata ex professo de comércio e especulação, lê-se: todo comércio consiste da troca de coisas de tipos diferentes e a vantagem para o mercador. Para o mercador? Advém dessa diferença. Trocar 1 libra por 1 libra de pão não traria nenhuma vantagem, razão pela qual o comércio leva vantagem se comparado com o jogo que consiste numa mera troca de dinheiro por dinheiro. Courbet, Londres, 1841, página 5. Embora Courbet não perceba que a troca de dinheiro por dinheiro é a forma característica da circulação, não apenas do capital comercial, mas de todo o capital, ao menos ele reconhece que essa forma do comércio, a especulação, é semelhante ao jogo. Mas, eis que chega McCulloch e descobre que comprar para vender é a especulação, e assim cai por terra a diferença entre especulação e comércio. Toda transação em que o indivíduo compra produtos para revendê-los é, na verdade, uma especulação. McCulloch, Londres, 1847, página 1009. Com muito mais ingenuidade, Pinto, o píndaro da Bolsa de Valores de Amsterdã, diz: o comércio é um jogo.
frase que ele apropria de lucro, e de pedintes não se pode ganhar nada. Se por muito tempo se ganhasse tudo de todos, seria necessário devolver aos perdedores a maior parte dos lucros obtidos, a fim de recomeçar o jogo. Pinto, Amsterdã, 1771, página 231. Uma quantia de dinheiro só pode se diferenciar de outra quantia de dinheiro por sua grandeza. Assim, o processo dinheiro, mercadoria e dinheiro não deve seu conteúdo a nenhuma diferença qualitativa de seus extremos, pois ambos são dinheiro, mas apenas a sua distinção quantitativa. Ao final do processo, mais dinheiro é retirado ou tirado da circulação do que nela fora lançado inicialmente. O algodão comprado por 100 é revendido por 100 mais 10, ou por 110. A forma completa desse processo é, portanto, dinheiro, mercadoria, dinheiro, onde dinheiro igual a dinheiro mais delta dinheiro, isto é, a quantia de dinheiro inicialmente adiantada mais um incremento. Esse incremento ou excedente sobre o valor original chamo de mais-valor. O valor originalmente adiantado não se limita assim a conservar-se na circulação, mas nela modifica sua grandeza de valor, acrescenta a essa grandeza um mais-valor ou se valoriza, e esse movimento o transforma em capital. Certamente também em mercadoria, dinheiro e mercadoria é possível que os dois extremos, mercadoria, digamos, cereal e roupas, sejam grandezas de valor quantitativamente distintas. O camponês pode vender seu cereal acima de seu valor ou comprar roupas abaixo de seu valor. Ele pode, por outro lado, ser ludibriado pelo vendedor de roupas. No entanto, para a forma da circulação que agora consideramos, tal diferença de valor é puramente acidental. O fato de o cereal e as roupas serem equivalentes não priva o processo de seu sentido, como ocorre com o processo dinheiro, mercadoria, dinheiro. A equivalência de seus valores é antes uma condição necessária para seu curso normal. A repetição ou renovação da venda para comprar encontra sua medida tal como esse processo mesmo, num fim último situado fora dela, a saber, o contrário, o consumo, a satisfação de determinadas necessidades. Na compra para vender, ao contrário, o início e o fim são o mesmo, dinheiro, valor de troca, e desse modo o movimento é interminável. Sem dúvida, dinheiro se torna dinheiro mais incremento, e 100 libras se torna 100 libras mais 10. Porém, consideradas de modo puramente qualitativo, 110 são o mesmo que 100, ou seja, dinheiro. E consideradas quantitativamente, 110 são uma quantia limitada de dinheiro, tanto quanto 100 o é. Se as 100 libras fossem gastas como dinheiro, elas deixariam de desempenhar seu papel, deixariam de ser capital. Retiradas da circulação, elas se petrificariam como tesouro, e nem um centavo lhes seria acrescentado, ainda que permanecessem nesse estado até o dia do juízo final. Se então o objetivo é a valorização do valor, há tanta necessidade da valorização de 110 quanto de 100, pois ambas são expressões limitadas de valor de troca e têm, portanto, a mesma vocação para a aproximação da riqueza por meio da expansão de grandeza. É verdade que, por um momento, o valor originalmente adiantado de 100 libras se diferencia do mais-valor de 10 que lhe é acrescentado, mas essa diferença se esvanece imediatamente. No final do processo, não obtemos de um lado o valor original de 100 e de outro lado o mais-valor de 10. O que obtemos é um valor de 110, que, exatamente do mesmo modo como as 100 originais, encontra-se na forma adequada a dar início ao processo de valorização. Ao fim do movimento, o dinheiro surge novamente como seu início. Nota 5. O capital se divide em capital original e lucro, o incremento do capital, embora na prática esse lucro se transforme imediatamente em capital e seja posto em movimento juntamente com este último. Friedrich Engels, Esboço de uma Crítica da Economia Política, citação página 99. Assim, o fim de cada ciclo individual em que a compra se realiza para a venda constitui por si mesmo o início de um novo ciclo, a circulação simples de mercadorias. A venda para a compra serve de meio para uma finalidade que se encontra fora da circulação. A apropriação de valores de uso, a satisfação de necessidades, a circulação de dinheiro
como capital, é, ao contrário, um fim em si mesmo, pois a valorização do valor existe apenas no interior desse movimento, sempre renovado. O movimento do capital é, por isso, desmedido. Nota 6. Aristóteles opõe a economia acrematística, partindo da economia. Por ser a arte do ganho, ela se limita à obtenção daquilo que é necessário à vida e dos bens úteis, seja a casa, ao Estado e assim por diante. A verdadeira riqueza consiste em tais valores de uso, pois a quantidade desses bens suficientes para garantir uma boa vida não é ilimitada. Existe, no entanto, uma segunda parte do ganho que devemos chamar de preferência e com razão de crematística, e para esta última parece não haver qualquer limite à riqueza e às posses. O comércio de mercadorias significa literalmente comércio varejista, e Aristóteles toma essa forma porque nela predominam os valores de uso. Pertence por natureza não à crematística, pois aqui a troca se dá apenas em relação ao que lhes é necessário, ao comprador e ao vendedor, razão pela qual continua ele. O escambo foi a forma original de comércio de mercadorias, mas com sua expansão surgiu necessidade do dinheiro. Com a intervenção do dinheiro, o escambo teve necessariamente de se desenvolver em comércio de mercadorias, e este, em contradição com sua tendência original, desenvolveu-se em crematística na arte de fazer dinheiro. Ora, a crematística se distingue da economia pelo fato de que para ela a circulação é a fonte da riqueza, e ela parece girar em torno do dinheiro, pois este é o início e o fim desse tipo de troca. De modo que a riqueza, tal como a crematística se esforça por obter, é ilimitada. Assim como toda a arte que não é um meio para um fim, mas um fim em si mesmo, é ilimitada em seus esforços, pois busca sempre se aproximar cada vez mais de seu objetivo último, ao passo que as artes que buscam apenas a consecução de meios para um fim não são ilimitadas, pois o próprio fim almejado impõe-lhe seus limites. Assim também, para a crematística, não há qualquer limite a seu objetivo último, que é o enriquecimento absoluto. A economia, e não a crematística, tem um limite. A primeira tem como finalidade algo distinto do dinheiro. A segunda visa ao aumento deste último. A confusão entre essas duas formas, que se sobrepõem uma à outra, faz com que alguns concebam como fim último da economia a conservação e o aumento do dinheiro, ao infinito. Aristóteles, Política, citação livro 1, 8-9, Como portador consciente desse movimento, o possuidor de dinheiro se torna capitalista. Sua pessoa, ou melhor, seu bolso, é o ponto de partida e de retorno do dinheiro. O conteúdo objetivo daquela circulação, a valorização do valor, é a sua finalidade subjetiva, e é somente enquanto a apropriação crescente da riqueza abstrata é o único motivo de suas operações que ele funciona como capitalista ou capital personificado, dotado de vontade e consciência. Assim, o valor de uso jamais pode ser considerado como finalidade imediata do capitalista. Nota 7. As mercadorias, aqui no sentido de valores de uso, não são o fim último do capitalista comerciante. Seu fim último é o dinheiro. Chalmers, Glasgow, 1832, páginas 165 a 166, segunda edição. Tampouco pode ser o lucro isolado, mas apenas um incessante movimento do lucro. Nota 8. O mercador quase não leva em conta o lucro já realizado, mas olha sempre para o futuro. Genovese, 1765, Custódio, tomo 8, parte moderna, página 139. Esse impulso absoluto de enriquecimento, essa caça apaixonada ao valor, é comum ao capitalista e ao entesourador, mas enquanto o entesourador é apenas o capitalista ensandecido, o capitalista é o entesourador racional. Nota 9. A inextinguível paixão pelo ganho, maldita fome por ouro, sempre conduzirá o capitalista, segundo McCulloch, Londres, 1830, página 179. É claro que essa concepção não impede que McCulloch e consortes, quando se encontram em dificuldades teóricas, como ao tratar da superprodução,
transformem o mesmo capitalista num bom cidadão, voltando apenas ao valor de uso, e formem o mesmo capitalista e forma de uso, e que até ver novamente a nota. É claro que essa concepção não impede que McCulloch e consortes, quando se encontram em dificuldades teóricas, como ao tratar da superprodução, transformem o mesmo capitalista num bom cidadão, voltado apenas ao valor de uso, e que até mesmo desenvolve uma sede insaciável por botas, chapéus, ovos, tecidos de algodão e outros tipos extremamente familiares de valores de uso. O aumento incessante do valor, objetivo que o entesourador procura atingir conservando seu dinheiro fora de circulação, é atingido pelo capitalista que, mais inteligente, lança sempre o dinheiro de novo em circulação. Nota 10 e 10A. Nota 10. É uma das expressões características dos gregos para o entesouramento. Igualmente, o inglês to save tem os mesmos dois sentidos, salvar e poupar. 10A. A infinitude que as coisas não têm ao progredir, elas têm ao circular. Galiani, Della Moneta, citação, página 156. As formas independentes, as formas dinheiro que o valor das mercadorias assume na circulação simples servem apenas de mediação para a troca de mercadorias e desaparecem no resultado do movimento. Na circulação dinheiro-mercadoria-dinheiro, ao contrário, a mercadoria e dinheiro funcionam apenas como modos diversos de existência do próprio valor. O dinheiro como seu modo de existência universal, a mercadoria como seu modo de existência particular, por assim dizer, disfarçado. Nota 11. Não é a matéria que forma o capital, mas o valor dessas matérias. Say, terceira edição, Paris, 1817, tomo 2, página 429. O valor passa constantemente de uma forma a outra, sem se perder nesse movimento, e com isso transforma-se no sujeito automático do processo. Ora, se tomarmos as formas particulares de manifestação que o valor se autovaloriza, assume sucessivamente no decorrer de sua vida, chegaremos a essas duas proposições. Capital é dinheiro, capital é mercadoria. Nota 12. O meio de circulação, que é empregado na produção de artigos, é capital. McClure, Londres, 1885. Volume 1, citação 1, página 55. Capital é igual a mercadoria. James Mill, Londres, 1821, página 74. Na verdade, porém, o valor se torna aqui o sujeito de um processo em que ele, por debaixo de sua constante variação de forma, aparecendo ora como dinheiro, ora como mercadoria, altera sua própria grandeza, e como mais valor, repele a si mesmo como valor originário, valoriza a si mesmo, pois o movimento em que ele adiciona mais valor é seu próprio movimento. Sua valorização é, portanto, autovalorização. Por seu valor, ele recebe a qualidade oculta de adicionar valor. Ele pare filhotes ou pelo menos põe ovos de ouro. Como sujeito usurpador de tal processo, no qual ele assume ora a forma de dinheiro, ora a forma de mercadoria, porém conservando-se e expandindo-se nessa mudança, o valor requer, sobretudo, uma forma independente por meio da qual sua identidade possa ser constatada. De tal forma, ele possui apenas o dinheiro. Ele constitui, por isso, o ponto de partida e de chegada de todo o processo de valorização. Ele era 100 e agora é 110. Mas o próprio dinheiro vale aqui apenas como uma das formas de valor. Se não assume a forma da mercadoria, o dinheiro não se torna capital. Portanto, o dinheiro não se apresenta aqui em antagonismo com a mercadoria, como ocorre no entesouramento. O capitalista sabe que toda mercadoria, por mais miserável que seja sua aparência, ou por pior que seja seu cheiro, é dinheiro, não só em sua fé, mas também na realidade, que ela é inteiramente um judeu circuncidado e, além disso, um meio milagroso de se fazer mais dinheiro a partir do dinheiro. Se na circulação simples o valor das mercadorias atinge no máximo uma forma independente em relação aos seus valores de uso, aqui ele se apresenta de repente como uma substância em processo, que move a si mesma e para a qual mercadorias e dinheiro não são mais do que meras formas. E mais ainda, em vez de representar relações de mercadorias, ele agora entra, por assim dizer, numa relação privada consigo mesmo.
como valor original, ele se diferencia de si mesmo como mais valor, tal como Deus Pai se diferencia de si mesmo como Deus Filho, sendo ambos da mesma idade e constituindo, na verdade, uma única pessoa, pois é apenas por meio do mais valor de 10 libras que as 100 libras adiantadas se tornam capital, e assim, por isso ocorre, assim que é gerado o Filho, e por meio do Filho o Pai desaparece, sua diferença e assim que isso ocorre, assim que é gerado o Filho, e por meio do Filho o Pai desaparece sua diferença, e eles são apenas um. 110 libras. O valor se torna, assim, valor em processo, dinheiro em processo, e como um tal, capital. Ele sai da circulação, volta a entrar nela, conserva-se, multiplica-se em seu percurso, sai da circulação aumentado e começa o mesmo ciclo novamente. Nota 13. Capital, valor que multiplica a si mesmo permanentemente. Sismond, tomo 1, página 89. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro que cria dinheiro. É a descrição do capital na boca de seus primeiros intérpretes, os mercantilistas. Comprar para vender, ou mais acuradamente, comprar para vender mais caro. Dinheiro, mercadoria, dinheiro. Parece ser apenas um tipo de capital, a forma própria do capital comercial. Mas também o capital industrial é dinheiro que se transforma em mercadoria, e por meio de venda da mercadoria, retransforma-se em mais dinheiro. Eventos que ocorram entre a compra e a venda fora da esfera da circulação não alteram em nada essa forma de movimento. Por fim, no capital, há juros. A circulação dinheiro-mercadoria-dinheiro aparece abreviada, de modo que seu resultado se apresenta sem a mediação, ou dito em estilo lapidar, como dinheiro-dinheiro. Dinheiro que é igual a mais dinheiro, ou valor que é maior do que ele mesmo. Na verdade, portanto, dinheiro, mercadoria, dinheiro é a fórmula geral do capital, tal como ele aparece imediatamente na esfera da circulação.